Bom dia. Hoje o texto está na primeira carta aos Tessalonicenses. Paulo, quando estava em Corinto, recebeu as boas novas quando Silas e Timóteo chegaram de Tessalônica. E eles ficaram sobremaneira felizes porque os irmãos de Tessalônica estavam crescendo na graça do Senhor Jesus. Então, Paulo não tinha como visitá-los e o seu coração estava sempre ansioso por cada região que ele passava. Ele orava abundantemente por eles dia e noite. Ele se preocupava com aqueles que ele tinha pregado o evangelho. Ele se sentia responsável pela salvação deles. E então ele escreveu essa carta para os irmãos de Tessalônica. Ele pedia sempre a Deus que os abençoasse, que os fizesse crescer, que os livrasse da ira futura. Ele falou que foi muito importante a maneira como eles tinham aceitado o evangelho. Os irmãos de Tessalônica eram verdadeiros missionários. E aquilo tudo trouxe uma alegria para Paulo em saber como eles estavam crescendo na fé e também pregando o evangelho. É interessante que Paulo falou sobre o estado dos mortos. Ele disse assim, isso está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, dos versos 13 a 17. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Primeiro, Paulo disse aqui sobre a morte como dormir, assim como Jesus falava, né? Nosso irmão não está, apenas dorme. Para Jesus, a morte aqui na terra é apenas um sono, pois todos irão acordar. A palavra de Deus ensina que quando a pessoa morre, ela não vai para algum lugar, ou para o céu, ou para o inferno, ou para qualquer outro lugar. Ela não se reencarna. A Bíblia deixa claro que a pessoa, quando morre, ela fica no estado de inconsciência, como está no livro de Eclesiastes, no capítulo 9. Então Paulo diz, não fiquem tristes por aqueles que estão dormindo, não fiquem tristes por aqueles que estão mortos. Aqui diz assim, para que vocês não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, ou seja, aos que em Jesus estão mortos, Deus os tornará a trazer com ele. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nas nuvens, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Imagine a alegria dos tessalonicenses ao ouvir essas palavras, porque eles acreditavam que aqueles irmãos queridos que haviam morrido não iriam encontrar o Senhor Jesus quando ele voltasse nas nuvens dos céus. Mas agora, quando essa carta foi lida, imagine a alegria dos irmãos em saber que aqueles irmãos queridos, aqueles familiares, iriam sim voltar a viver e viver para sempre. E Paulo continua na carta em 1 Tessalonicenses 4, versos 17 e 18. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Sim, querido, a morte não é o fim, querido amigo e querida amiga. A morte não é o fim, é apenas uma pausa, diz a palavra de Deus. Sabe, aos que em Jesus dormem, Deus vai trazer de volta. Muitos dão falsa interpretação a essa passagem da palavra de Deus, achando que quando Jesus voltar, esses queridos estão no céu e vão vir
com Cristo do céu. Mas Paulo queria dizer que como Cristo ressuscitou dos mortos, assim Deus chamará das sepulturas os santos que dormem e os levará consigo para o céu. Essa é a preciosa consolação. Não apenas foi para a igreja de Tessalônica, mas para todas as igrejas. Também na carta de Tessalonicenses capítulo 5, em 1 Tessalonicenses 5, Paulo fala da importância de estarmos vigilantes por estarmos vivendo já perto da volta do Senhor Jesus. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição. Queridos amigos e amigas, Jesus está voltando. Quando menos esperar, Ele vai aparecer nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. E todos aqueles que entregaram a vida ao Senhor Jesus irão subir para encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens dos céus, pois Ele não vai colocar os pés dele aqui na terra. Ele vai vir com todos os seus anjos. Por isso, se antes disso aparecer alguém aqui na terra dizendo que é o Senhor Jesus, sabemos que é o falso Cristo, pois o verdadeiro não vai pisar aqui. Ele vai estar nas nuvens dos céus e Ele vai chamar do pó da terra e vai ressuscitar aqueles queridos amados que morreram e vão ressuscitar para nunca mais morrer. Essa é a palavra do Senhor, de esperança, de alegria. Se você perdeu alguém que você ama muito, mas você não sabe se ela foi salva ou não, deixa isso com o Senhor Jesus. Mas tenha fé, tenha esperança no seu coração, pois quem somos nós para julgar? Deus é o juiz e Ele é um justo juiz. Ele julga de acordo com aquilo que nós conhecemos. Aqueles que eram ignorantes e não tinham conhecimento, Deus vai julgar de acordo com a luz que cada um recebeu. Não perca a sua esperança, não se desanime. E se a dor da saudade, da perda de alguém fere o seu coração e te impossibilita de viver e de se levantar da cama e te deixa em profunda depressão, se apegue à palavra do Senhor, deixa que ela encha o seu coração de luz e de alegria hoje, nesse dia, porque Deus está falando para mim e para você. Se alegre no Senhor, porque os mortos ressuscitarão. Que a palavra de Deus encha o nosso coração de paz e alegria. Esse é o meu desejo. Um grande abraço.